Estamos de volta. Hoje o tema é Alzheimer. Com a gente, no estúdio, Dr. Jean-Pierre Alencar, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. E Eva Bettini, que coordena os grupos de apoio da Abra São Paulo e é presidente da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Continuando, então, sobre as fases principais da doença de Alzheimer. Então, Lina, a doença, ela pode durar 25 anos, em média. Tá. A média principal é de 8 a 12 anos. Indivíduos que têm doença de Alzheimer precoce, como nós mencionamos, assim, com 50 anos, essas características genéticas e mutações, eles têm a doença de maneira mais agressiva e mais rápida. Então, às vezes, até 4 a 5 anos, ela já pode estar na terminalidade, infelizmente. Porém, a média... Nossa, muito rápido. Muito rápido. Né? Isso depende das características genéticas de cada indivíduo. Perfeito. Porém, nós sabemos que a média é de 8 a 12 anos. A primeira fase, ela pode durar até 3 anos. E onde nós comentamos aqui, aquela memória recente, mas não é qualquer memória, é aquela memória que interfere no seu dia a dia, que interfere no seu trabalho, nas suas ações ocupacionais, né? Alterações funcionais que te atrapalham no dia a dia. E, em geral, é nessa fase chamada CCL, Isso. né? Que, na verdade, o impacto, tanto para o paciente quanto para a família, é o mais devastador. Exatamente. Né? Porque há picos ainda de consciência e Sem a pessoa dúvida. sabe que ela está perdendo a memória. Isso é muito delicado, né, Eva? Realmente, e o que acontece em geral é que a própria pessoa, ela percebe, mas como ela tem ainda, tá, com a sua consciência ainda em atividade e tudo mais, ela disfarça e ela mesmo começa a retardar talvez alguma procura de um neurologista, um geriatra, uma ajuda específica para começar a fazer os seus testes, os protocolos de procurar para verificar se ela está realmente nesse caminho, os exames também bioquímicos, né, para poder... Tanto é que é essa questão que acaba ajudando o índice tão alto que nós temos ainda de diagnóstico tardio de Alzheimer no Brasil. Né? Né? Tardio. Hoje nós temos 1.200.000 novos casos, né, no Brasil, 100 mil novos casos por ano, né? Então, realmente, hoje o diagnóstico é muito pouco feito, porque eles acham que a doença não tem cura. E, voltando só àquele, é importante frisar para os ouvintes, é que o que mudou de agora? Antigamente, nós falamos das 3 fases, porém, existe uma fase, né, uma fase pré-sintomática, né, ou prodrômica, ou seja, o que é isso? Eles achavam que a doença iniciava apenas quando começavam os sintomas de queixas de memória cognitivas. Porém, esse ataque ocorre aos 40 anos. Então, aquela deposição daquelas proteínas, aquela morte das células nervosas, das conexões, elas ocorrem antes. Cerca de 10 anos, Isso. então, antes. 10 a 20 anos antes. Por isso que hoje, um dos diagnósticos, nós vamos comentar mais para frente, é a avaliação neuropsicológica, os testes de memória. A pessoa ela tem uma funcionalidade normal no início. Ela só tem um esquecimento leve, que qualquer indivíduo pode ter. Então, esses novos testes, exames que estão sendo propostos agora, né, que você tem o PET scan, o SPECT, né, essa avaliação funcional, os biomarcadores, né, que você pode fazer através do líquor, através do sangue e através do cérebro, através do PET, SPECT, o que ele vê? Ele vê aquelas alterações no cérebro antes dela dar os sintomas. Alterações muito iniciais, hoje exatamente, é possível, então. Exatamente. Então, essa fase prodrômica sem sintomas ou pré-clínica, esse é o grande problema. E aí vem o tratamento, porque as drogas que nós temos hoje, que nós vamos falar, elas diminuem a evolução, mas elas não curam, né? Elas retardam o processo, melhoram os sintomas, né? A sintomatologia, aqueles sintomas de alucinações, irritabilidade, que é muito triste para os familiares que cuidam. Porém, o que acontece é as vacinas, as outras drogas que não tiveram sucesso, que eram drogas que bloqueavam essas proteínas, eles faziam o tratamento numa fase muito tardia. Então, agora com essa nova onda de diagnóstico mais aprimorado, pode ser que esse tratamento seja mais eficaz nessas fases que a gente não tem no diagnóstico tão preciso. Isso é maravilhoso, essa notícia, até porque, quer dizer, se eu for acometida pela doença de Alzheimer aos 50, aos 60, ou se eu for acometida aos 80, aos 90, é muito melhor, né? Já que se eu tiver que ter a doença de Alzheimer, eu viver mais 20 anos sem
todos os prejuízos que a doença causa, tanto para o indivíduo quanto para a família, gente, isso é um caminho novo. Por enquanto, isso está sendo mais... Ainda tem, hoje no Brasil, nós temos aqui, né, o Hospital das Clínicas, né, que faz aí, o Instituto de Psiquiatria, ele faz esse PET, né, que é um biomarcador. Só que isso é muito em pesquisa ainda, né? Ainda, isso na população geral nós não temos ainda temos assim alguns planos até fazem de maneira particular, né? Nós temos esse biomarcador apenas em pesquisa no Brasil. Nos Estados Unidos, na Argentina nós já temos. Porém, o que é importante para quem está ouvindo é a prevenção, né? Já que tudo isso é em pesquisa, então o mais fácil hoje em dia não é fazer esse exame, o mais fácil é mudar seu estilo de vida aos 50 ou 40 anos. Então, vamos bater de novo nessa tecla, né? Sim, claro. Em termos de prevenção, quais as medidas, podemos selecionar 5 medidas bem úteis, bem práticas? Sem dúvida. Para a gente prevenir a doença de Alzheimer? A atividade física regular, coordenada, aquela de intensidade, tudo mais que acompanha, né? Perfeito. Como uma das prevenções. Então, isso qualquer cidadão pode fazer, não precisa necessariamente de uma academia. É lógico que se tiver, quanto mais profissionais da educação física a gente tiver que sejam capacitados nessa questão da prevenção, melhor. Então, atividade física é um ponto. Isso. Segundo ponto. Bom, da alimentação tem várias recomendações, principalmente aquelas que possam levar, como o doutor Jean já falou, a questão de a pessoa aumentar o seu índice de colesterol, né, por exemplo, ou desenvolver um diabetes do tipo 2, porque a gente sempre comenta quando a gente fala em grupos, a nossa saúde está intimamente relacionada com a nossa circulação sanguínea. Somos o que comemos, né? Somos o que comemos, o que falamos, o que andamos, né? Se a gente tiver uma boa irrigação sanguínea, nosso cérebro também estará irrigado sanguínea adequadamente, não é? Então, qualquer coisa que previna essas questões ligadas como diabetes e hipertensão arterial, principalmente, a gente estará colaborando nesse sentido. Exercitar a memória ainda, né, também é um ponto importante, não é? Exatamente. Então, assim, já tem estudos, tem estudo em Nova York, tem estudo em inglês, estudo finlandês, onde mostra que a estimulação cognitiva 3 vezes a semana, ela diminui o risco de doença de Alzheimer. Né? Nós temos um estudo hoje finlandês, né, que foi, já tem uns 3 anos, ele está num outro braço de estudo, que é o estudo Fingers, onde eles pegaram, assim, 1.600 idosos, né, e estão trabalhando em cima da dieta mediterrânea, que é uma das dietas comprovadas que diminui essa oxidação e essa inflamação nas artérias, como a doutora Eva falou. Nós temos ainda a estimulação cognitiva, 3 vezes a semana, eles estão fazendo isso. Atividade física também, né? E é importante também lembrar os controles de fator de risco, né? Hipertensão, diabetes, os controles. Então, parece que isso realmente contribui aí para a diminuição da doença, né? A estimulação, o controle também. Hoje um estudo também que nós estamos comentando anteriormente do pessoal da Sociedade Real Inglesa, onde mostrou que você também, a inatividade social, né? Então pessoas que não participam de grupos de apoio, organizações, o grupo de dança, de forró, né? Então a igreja, pessoas isoladas, pessoas que têm problemas auditivos, mas não corrigem isso na meia idade, né? E pessoas que têm um colesterol, obesas, diabetes sedentárias, isso também contribui para a prevenção. Então, você tem que fazer esse controle para evitar a doença de Alzheimer. Olha, esse ponto é muito importante, né? Porque com o envelhecimento, muitas pessoas acabam ficando sozinhas, né? Sim, claro. Não é? Verdade. Porque eles casaram ou ficaram viúvas e tal, e elas vão se isolando socialmente e acabam não convivendo, né? Até com outras idades também, porque a questão intergeracional também é super importante, não é? Dúvida, claro, então, quer dizer, estimular o convívio social é importante, inclusive, para a gente prevenir a doença. Exatamente, muito bem lembrado. Naqueles 5 que você colocou, a interação social, na verdade, ela está entrelaçada em todos. Né? Porque... Agora, para a pessoa que já tem um diagnóstico, né? Porque a gente bateu até agora em prevenção. Só que, infelizmente, nós temos muitas pessoas no país com diagnóstico de Alzheimer nas várias fases, né? Quais os cuidados hoje não farmacológicos que a gente preconiza, inclusive respaldados pela própria Abrace?
no caso é a minha especialidade, é a questão da estimulação cognitiva, né? Então, ela tanto serve quando a pessoa está como prevenção, a pessoa que quer se manter ativamente, ativo intelectualmente, né, como prevenção. Então, a gente tem muitos grupos com os quais a gente trabalha de fazer estimulação cognitiva como se fosse uma atividade física. Eu sempre comento, ninguém nunca fala assim, por exemplo, eu vou fazer uma oficina de atividade física por uma semana e nunca mais, não é? Sempre a pessoa faz atividade física para sempre, né? Quando ela pode. E quando é uma estimulação cognitiva, eu vou fazer uma oficina de memória, né? E vai embora para casa depois. A gente está preconizando isso, e é respaldado, lógico, pelos estudos e tudo mais, que é uma das coisas que a pessoa tem que integrar à sua vida. Tanto antes dela manifestar qualquer coisa, como quando ela manifesta. Só que, lógico, depois que a demência estiver já no estágio que a gente chama de moderado, quando ela aquela estimulação cognitiva talvez não esteja respondendo mais, aí não adianta a gente insistir nisso. São outros profissionais, tipo fonoaudiólogo, fisioterapeuta para manter a funcionalidade e tudo mais. Mas a estimulação cognitiva, a gente trabalha muito em parceria com os geriatras, com neurologistas, encaminhando para a gente fazer um trabalho não farmacológico de apoio. Nós temos o tratamento farmacológico hoje, ele é disponibilizado para as 3 fases, né? Você aumenta o neurotransmissor que diminui com o envelhecimento e com a doença, e você tem 3 drogas hoje, né, que atuam nesses neurotransmissores, melhorando a memória, eles melhoram assim os sintomas, né? E são disponibilizados hoje de maneira gratuita pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós temos hoje esses 3 medicamentos para a fase inicial e tem um outro para a fase moderada avançada. Infelizmente, o nosso tempo terminou, né? Eu só queria, como um recadinho final de vocês, a importância da família não se culpar, não se sentir culpada, mesmo quando, às vezes, ela não consegue mais cuidar em casa, né? Principalmente nas fases moderada e grave, e ela acaba institucionalizando, né? O que a gente fala assim, é lógico, o tratamento ele envolve todos os profissionais nessa fase moderada e grave, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, terapeutas ocupacionais, mas o que mais precisa, o que a gente vai ver é que mesmo ele não lembrando da pessoa, mas o carinho que ela demonstra a esse indivíduo que tem a doença de Alzheimer, ele reconhece. Então a gente vê, é muito assim gratificante, ele não lembra da pessoa, não lembra da situação, mas sabe que o carinho que ela está sendo feita, essa área cerebral nunca vai perder. Que ótimo. Interessante. Bom, então, como recado final, também eu deixo que as pessoas, as famílias, procurem a Associação Brasileira de Alzheimer, entrem no nosso site, procurem um grupo de apoio próximo, mandem perguntas, mandem questões, porque a gente percebe, no caso, eu sou uma das coordenadoras do grupo de apoio do Colégio Santa Cruz, na verdade ele chama Marista Arquidiocesano, né? A gente chama de Santa Cruz porque anexa um metrô aqui da cidade de São Paulo. Mas a gente percebe que quando as pessoas frequentam todo mês, elas mudam, ajudam as pessoas, ajudam as famílias, eles levam também, às vezes, o próprio familiar, e o familiar vai melhorando assim, o relacionamento. Né? Perfeito. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E muito sucesso no desenvolvimento da Associação Brasileira de Alzheimer. Obrigada. Nós agradecemos também. E agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo. Obrigada.